Nintendo nasceu ilegal e essa decisão quase destruiu o império antes de criá-lo. A Nintendo, hoje sinônimo de bilhões, videogames, personagens icônicos e domínio cultural global, nasceu longe da tecnologia, longe do entretenimento familiar e muito perto da ilegalidade. Muito antes de consoles, muito antes de Mario, muito antes de qualquer sucesso, a Nintendo era apenas uma pequena loja frágil no coração de Kyoto, apostando em algo que o Japão tentou banir por séculos. Uma decisão silenciosa, arriscada e profundamente controversa. Uma decisão que quase destruiu tudo, antes de transformar a Nintendo em um dos maiores impérios da história dos negócios. Mais de 130 anos atrás, enquanto a maioria dos comerciantes japoneses vendia produtos respeitáveis como saquê, seda e chá, a Nintendo decidiu trilhar um caminho que ninguém mais ousou seguir. Seu fundador, Fusajiro Yamauchi, rejeitou o óbvio, rejeitou o seguro e apostou em um produto associado ao jogo, ao submundo e ao dinheiro clandestino: cartas de baralho. Não por ignorância, mas por estratégia empresarial. Fusajiro entendeu algo que poucos CEOs compreendem até hoje. Quando o governo tenta apagar um hábito, ele não desaparece, ele se fortalece nas sombras. Séculos antes, comerciantes europeus haviam levado cartas ocidentais ao Japão. Elas se espalharam rapidamente, impulsionadas por apostas e jogos de azar. O governo reagiu com proibições severas. As cartas foram banidas, oficinas fecharam, fabricantes desistiram. Mas alguns fizeram diferente. Mudaram os símbolos, criaram novas regras visuais. Assim nasceram as Hanafuda, cartas que trocavam números e naipes por estações do ano e meses. Uma manobra criativa, um desafio direto ao poder. O governo percebeu e proibiu novamente. Mas já era tarde. As Hanafuda haviam se infiltrado profundamente na cultura japonesa. Continuaram sendo usadas em segredo, em apostas clandestinas, em jogos silenciosos. Até que no século XIX, o Japão mudou. Um governo mais aberto assumiu. As proibições caíram, as cartas voltaram à legalidade e perderam parte do seu fascínio. Foi exatamente nesse momento que a Nintendo nasceu. Aos 26 anos, Fusajiro Yamauchi enxergou uma oportunidade onde todos viam decadência. Ele acreditou que as Hanafuda ainda tinham valor, não como vício, mas como produto cultural. Apostou tudo, começou a vender cartas pintadas à mão em Kyoto. Batizou o negócio de Nintendo Kopai, que significa deixar a sorte para o céu. Um nome que já revelava o DNA da empresa: risco, incerteza, visão. O mercado zombou, mas o dinheiro respondeu rápido. As cartas da Nintendo se tornaram altamente desejadas, especialmente pela Yakuza, que exigia baralhos novos para jogos de alto risco. A demanda explodiu. Fusajiro precisou treinar aprendizes. Em menos de uma década, a Nintendo se tornou a maior fabricante de cartas do Japão. Uma decisão arriscada havia vencido. Quando Fusajiro se aposentou, a empresa passou para Sekiro Kaneda, marido de sua filha, um gestor duro, disciplinado e estratégico. Ele criou uma rede nacional de distribuição, estruturou vendas e profissionalizou a empresa. A Nintendo cresceu, mas o crescimento cobrou um preço. A família começou a se fragmentar, porque dinheiro constrói impérios, mas não cura relações. Nos anos 1920, a neta de Sekiro, Kimi, casou-se com Shikanojo Inaba, herdeiro esperado da empresa. Tudo parecia alinhado, até que quando seu filho Hiroshi tinha apenas 5 anos, Shikanojo abandonou tudo. A empresa, a esposa, o filho, desapareceu. Kimi não suportou a pressão, entregou Hiroshi aos pais. Ele cresceu sem pai, quase sem mãe, criado sob disciplina extrema, silêncio emocional e expectativas esmagadoras. Hiroshi foi moldado para liderar, não para sentir. Enviado a escolas preparatórias, esperava-se que se tornasse advogado ou engenheiro. Mas a Segunda Guerra Mundial interrompeu seus planos. Jovem demais para lutar, trabalhou em uma fábrica militar até o fim do conflito. Depois, obedeceu aos avós. Mudou-se para Tóquio para estudar Direito na Universidade de Waseda. Aceitou um casamento arranjado. Seguiu o roteiro, até que o telefone tocou. Seu avô havia sofrido um derrame. Estava à beira da morte e tinha um último pedido. Queria que Hiroshi abandonasse a universidade e assumisse a Nintendo imediatamente. Ele hesitou. Não queria. Não estava pronto. Mas a empresa estava sem liderança. Os funcionários estavam perdidos e o silêncio exigia uma decisão. Aos 21 anos, Hiroshi Yamauchi tornou-se presidente da Nintendo da noite para o dia. Foi rejeitado, desprezado, subestimado. Funcionários mais velhos se recusavam a obedecê-lo. Eles não sabiam que estavam diante do homem que transformaria a Nintendo na empresa mais rica do Japão.
Hiroshi liderava com mão firme, sem concessões. Uma de suas primeiras decisões foi revolucionar o produto principal. Introduziu cartas revestidas de plástico, algo inédito no Japão. A Nintendo elevou o padrão da indústria. Depois, fez algo ainda mais ousado. Fechou um acordo de licenciamento com a Disney. Personagens famosos passaram a estampar as cartas. O público mudou. Famílias, crianças, grandes lojas. Uma nova estratégia de crescimento nasceu ali. O sucesso veio, mas também revelou um limite cruel. O mercado de cartas era pequeno, saturado, incapaz de sustentar ambições maiores. Hiroshi entendeu que precisava romper. Abriu o capital da empresa, removeu o nome Kopai. A Nintendo precisava se reinventar. O que veio depois parece absurdo. A empresa lançou arroz instantâneo, criou uma companhia de táxi, abriu um hotel do amor. Tudo falhou. O dinheiro evaporou. As dívidas cresceram. A Nintendo afundou. Hiroshi encerrou operações, cortou custos. Pensou. Estava diante do fundo do poço empresarial. Enquanto isso, o negócio original, as Hanafuda, continuava funcionando. Fábricas operavam, escritórios existiam. A empresa ainda era vista como pequena, pouco atraente, especialmente comparada às gigantes de Tóquio. Mas para um jovem engenheiro rejeitado por todas as empresas do país, aquela era a última chance. Seu nome era Gunpei Yokoi. Engenheiro elétrico, inventor nato, rejeitado pelo mercado tradicional, Gunpei aceitou trabalhar na Nintendo como zelador. Um recomeço humilhante, um último recurso. Nos primeiros meses, havia pouco trabalho. Ele começou a mexer nas máquinas, criar, improvisar. Um dia, juntou pedaços de madeira cruzados e colocou uma garra na ponta. Um brinquedo simples. Até que Hiroshi passou, observou e fez a pergunta que mudaria tudo. Transforme isso em um produto. Nascia o Ultra Hand, um sucesso absoluto. Mais de 1 milhão de unidades vendidas. A Nintendo havia encontrado um novo caminho. Gunpei criou novos jogos, Love Tester, Beam Gun. Este último levou à criação do primeiro estande de tiro a laser do mundo. O público respondeu. Até que a crise do petróleo chegou. Pedidos foram cancelados, contas não foram pagas. A empresa, mais uma vez, ficou à beira do colapso. Era ali que tudo acabava, ou começava de verdade. Porque na próxima fase, a Nintendo apostaria tudo em um setor desacreditado, videogames. Justamente quando o mercado americano entrava em colapso. Empresas como Atari quebravam. Jogos eram enterrados em lixões. Analistas decretavam o fim. Mas a cadeira do CEO nunca pertenceu a quem segue o consenso. Se você quer continuar acompanhando histórias reais de poder, estratégia, decisões silenciosas e quase falências que moldaram o mundo, inscreva-se no canal Cadeira do CEO, porque o que vem a seguir não é sobre jogos, é sobre visão, coragem e o preço de desafiar o óbvio.